aluno, querida aluna, vamos então para mais uma aula do Hipercurso. Na aula anterior, nós falamos sobre criação de layouts. Eu passei para você algumas definições, alguns conceitos e os elementos CSS necessários para construir ali um layout básico. Hoje, nós vamos meio que dar continuidade a esse assunto, tá bom? Mas antes, eu gostaria de saber, e aí? O que você achou da surpresa que eu deixei para você no Kahoot? Gostou dessa forma de revisão de conteúdo um tanto quanto inusitada? Deixa para mim a sua opinião lá no Discord para que eu possa saber se ela é válida ou não, tá bom? Bom, vamos lá então para a pauta para a gente poder saber o que nós vamos fazer hoje. Nessa aula nós aprenderemos a fazer um menu de navegação e para isso eu vou ensinar a você a tag nave, vou falar de pseudoclasse, vou falar da propriedade display e vou também falar no finalzinho sobre um efeito sombra, tá bom? E aí no final nós vamos continuar com o assunto de layout, juntando o que nós aprenderemos aqui nessa aula com o que nós aprendemos na aula anterior. Vamos lá então. Eu estou aqui então, no meu editor de código, mais uma vez, eu criei uma pastinha chamada aula 16, criei um arquivo chamado, dessa vez eu chamei de menu.html, ok? Coloquei aí a estrutura básica, certo? E eu já criei também o meu arquivo estilo.css. Eu já tenho aqui a minha tag link, que está linkando justamente com esse arquivo estilo, que não tem nada ainda, tá bom? Mas eu já deixei pronto. Se você ainda tem dúvidas sobre essa criação, sobre esse conceito, eu peço que você volte aí nas aulas anteriores e refaça novamente, porque é de extrema importância, tá bom? Vamos lá então aqui para o menu. Seguinte, está funcionando aqui, mas agora eu vou apagar e nós vamos começar a partir daqui. Eu vou fazer aqui de forma isolada para que eu possa explicar sem que esse código não dê conflito com uma outra parte, tá bom? Então eu vou começar aqui com a minha tag nave de navegação, como você já sabe, já vou fechar aqui. E em aulas anteriores eu disse a você que para criar um menu de navegação era importante a criação de uma lista não ordenada. E agora nós vamos ver isso na prática. Olha então o que eu vou fazer. Eu vou criar uma lista não ordenada, que nós aprendemos lá nas primeiras aulas, ok? Aqui dentro da lista eu vou colocar, é claro, alguns LIs com as informações que eu quero do meu menu, certo? Para ficar mais rápido aqui, inclusive, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque no meu menu eu terei 5 opções, tá bom? E as opções são essas. Serão Home, Produto, Serviços, Contato e Sobre. Ok? Eu vou salvar, vou vir aqui, vou atualizar e você vai ver que tem aqui uma lista não ordenada simples, igual nós aprendemos lá no começo, tá bom? Só que cada item da minha lista, na verdade, ele agora vai ser um link. Então, eu vou ter que acrescentar aqui dentro um link. Então, vamos lá, ó. Eu vou criar aqui um A, vou colocar um href. Nesse caso aqui, eu vou colocar index.html, que é o que normalmente é a página definida para home, tá bom? E agora aqui eu vou ter que fechar o meu A. Então, ó, repara o seguinte, ó, eu tenho aqui uma lista não ordenada, eu tenho um LI que abre aqui e tem um LI que fecha aqui. Aí eu tenho a abertura da minha tag de link com o atributo href. Aí eu tenho o fechamento da minha tag de link e aqui dentro eu tenho o texto que vai aparecer para o usuário. E aí quando eu salvar isso aqui e eu atualizar, você vai perceber que agora o home ele se transformou em um link, tá bom? E eu vou fazer aqui para todas as páginas. Então, para ficar mais rápido, eu vou dar um Ctrl+C, aqui, vou dar um Ctrl+V, só que aqui eu vou colocar um hashtag no lugar do index.html. Inclusive, eu fiz errado aqui, né? Faltou um L. Deixa eu corrigir. Beleza. Por que eu vou colocar hashtag aqui? Porque eu não sei ainda o nome dessa página, tá bom? Então, quando geralmente a gente não sabe o nome do arquivo, a gente coloca esse caractere coringa, tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa aqui nos serviços, aqui no contato e aqui no sobre. E aí eu tenho também, ó, presta bem atenção, eu tenho que fechar o meu link. Então, eu vou copiar aqui,
vou colocar aqui em produtos, aqui em serviço, aqui em contato e aqui em sobre, certo? Preste muita atenção, porque é muito comum os alunos esquecerem de fechar o A e aí o link não funcionar, tá bom? Eu vou salvar, vou vir aqui, vou dar um F5 e aí agora você vai ver que todos todos os itens da minha lista agora se transformaram em links, tá bom? Esse é o primeiro passo. Vamos ver agora o que nós temos que fazer lá no CSS para transformar isso aqui efetivamente em um menu de navegação. Antes de começar a codificar o CSS, eu gostaria de fazer aqui uma ressalva de um conceito muito comum no CSS, que é a chamada pseudoclasse. O que é uma pseudoclasse? É uma palavra-chave adicionada a seletores que especifica um estado especial do elemento selecionado. Estranho, né? Um pouco confuso ainda, né? Olha só ali, ó. Eu vou explicar melhor daqui a pouco, ó. A pseudoclasse $hover, por exemplo, pode ser usado para alterar a cor de um link quando o usuário passar o mouse, ou seja, o cursor sobre ele, né? Não sei se ficou claro ainda, é melhor que a gente veja isso na prática. Vamos lá então para o editor. Aqui então eu tenho o nosso código, né? Eu vou vir aqui no estilo e eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar primeiramente no nosso link. Então eu vou colocar abre chaves, vou começar assim, ó. Text Decoration, vou colocar nome. Para que é esse nome? Esse nome é para tirar o sublinhado do link. Eu vou salvar, vou vir aqui, vou atualizar. Não tem mais o sublinhado. E agora sim eu vou trabalhar lá no efeito hover. Para você ver, eu vou colocar assim, e vou colocar a pseudoclasse hover, certo? Vou colocar aqui agora as chaves e agora eu vou colocar assim, text decoration e agora eu vou pôr underline, ou seja, eu vou colocar o sublinhado. E olha só o que vai acontecer. Salvei, vou dar F5, aparentemente não aconteceu nada, só que quando eu passar o mouse sobre o link, ele vai colocar o underline, certo? Então, a pseudoclasse é esse efeito adicional que a gente consegue colocar em um elemento, um seletor, certo? Existem aí diversas pseudoclasses. Na minha opinião, a mais interessante é a hover, por isso que eu já começo com ela, para que você passe a utilizar desde já, tá bom? Então, assim, o efeito hover basicamente é o que vai acontecer com o elemento quando o usuário passar o mouse sobre ele, ok? Continuando então, aqui no link eu vou colocar aqui uma cor também, só para diferenciar um pouco, 222, e aqui com o efeito hover também vou colocar a cor e vou colocar hashtag F11, certo? Para mudar também a cor. Vou atualizar aqui, agora o link está cinza, passando o mouse, além do sublinhado, ele também fica vermelho, tá bom? Ok, vamos agora então melhorar para criar realmente um menu de navegação na horizontal. Para isso, nós vamos vir aqui, depois do A, e eu vou colocar no nav. Lembra que eu tenho, né, a estrutura de navegação, o nav. Eu vou colocar aqui primeiramente background traço color, e eu vou por aqui uma cor. A cor é hashtag 4488EE. Ou eu poderia também resumir, tá bom? Mas eu vou deixar com os 6 dígitos. Agora eu vou colocar o width, vou colocar 620 pixels de largura, vou colocar uma largura, uma altura de apenas 30 px. Eu vou salvar, vamos ver como é que vai ficar? Vou dar F5 e aí você viu, até vou aumentar aqui para você ver, ó. Ele apenas colocou uma barra azul no fundo, certo? Por que está lá no fundo? Ora, porque é o que eu pedi para fazer naquela área da nave, aquele elemento HTML nave. E agora eu vou fazer mais alguma coisa em cima dele. Então, vou diminuir aqui novamente e vou trabalhar agora no quê? Eu vou trabalhar agora em cima do UL. E aí, eu já vou colocar aqui uma forma de trabalhar que é muito comum, que é a seguinte. Vou colocar nave UL. Porque é o seguinte, fica mais fácil de entender que o meu elemento UL está dentro da nave, certo? É uma forma de ficar mais explícito a sua hierarquia de tags, tá bom? Então, eu quero utilizar
o meu UL, que está dentro da tag nav. E o que eu quero fazer no UL? Eu quero fazer o seguinte, eu vou usar uma propriedade aqui chamada listStyleType. E eu vou colocar o valor none. Para que serve essa propriedade? Para tirar as bolinhas que está aqui na minha lista. Então, eu vou salvar e vou atualizar aqui. E aí você pode ver que não tem mais as bolinhas. Ok? E agora, aqui no UL ainda, eu vou colocar o seguinte. Text transform, dois pontos, um valor que você já conhece das aulas anteriores, que é o uppercase. Isso vai fazer com que as minhas letras fiquem todas em maiúsculo, ok? Continuando. Agora, eu vou estilizar o meu LI, certo? E eu vou seguir o mesmo padrão. Eu vou estilizar, dentro da minha tag nav, tem um UL, e dentro do UL tem um LI. Então, eu quero estilizar esse LI específico. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para cada item da minha lista flutuar à esquerda, certo? Cada item da lista vai flutuar à esquerda. Então, eu vou atualizar, vou vir aqui, salvar, né? Vir aqui, e aí você pode ver que cada item da lista está flutuando à esquerda. Então, agora eu consigo ficar um do lado do outro, ok? Agora, eu vou utilizar o meu link, a minha tag A, que por sua vez está dentro da tag LI, que por sua vez está dentro da tag UL, que por sua vez está dentro da tag nav. Então, eu vou fazer esse padrão aqui no meu código. Então, ó, olha lá. Nav, UL, LI, A. Então, eu vou utilizar esse LI. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que o font size dele, ou seja, o tamanho, é 20px. Eu vou dizer que o meu background desse link, a cor dele opa, faltou color. O background color é um cinza. Vou colocar aqui 3, a letra C. E eu vou dizer que o meu link ele tem um tamanho de 100 pixels, certo? 100px. Eu vou salvar e aí vamos ver aqui como é que vai funcionar. Vou dar F5. Beleza? Né? Ficou azul, ficou cinza, certo? Aumentou o tamanho da letra, mas tem uma coisa estranha aqui. Eu vou até aumentar para você ver melhor, ó. Olha só, né? Eu passo o mouse e tá. Mas olha só, tá tudo grudado ainda, né? Estranho. Eu pedi para ele ficar com 100 pixels de largura. Será que é pouco? Vamos colocar mais para ver se funciona? Vou voltar aqui então. Ao invés de 100, eu vou colocar 200. Eu vou salvar, vou voltar aqui no navegador e vou atualizar. E não mudou nada. Você pode perceber que a propriedade width, que define o tamanho do link, não está funcionando. E não mesmo. E aí eu preciso voltar um pouquinho e explicar um conceito. Seguinte, normalmente os elementos HTML, eles possuem um efeito chamado bloco, né? Lembre-se, por exemplo, das primeiras aulas que eu colocava um H1 e ele ocupava a linha toda, mesmo quando o meu H1 era apenas uma palavra. Qualquer coisa que eu colocava abaixo do H1, ele ficava embaixo, ele não ficava do lado, certo? A mesma coisa nas aulas anteriores, que a gente estava falando já de layout, eu criei lá header, main, aside e footer. E todos eles ocuparam uma linha. Ele só parou de ficar em linha, né, um em cada linha, quando eu mandei flutuar a esquerda e a direita, certo? Só que os links, a tag A e outras também, não possuem esse comportamento. O comportamento deles é ocupar apenas o espaço individual deles. Eu até costumo fazer uma brincadeira com os alunos que a tag A de link é como se fosse um espírito. Ela até existe, só que ela não possui um corpo físico, né? Ela só, você consegue ver, mas se você chegar perto, ela não parece que não consegue apalpar ela, né? Falando dessa forma, tá bom? Então, para que nós possamos dar um tamanho para o link, nós precisamos falar para ele primeiro mudar esse comportamento. Falar assim, ô link, a partir de agora você tem um corpo físico. Se você tem um corpo físico, você pode adotar um tamanho que eu estou definindo, tá bom? Como que eu faço isso? Vamos lá no código.
Aqui, então, eu vou voltar para 100, que já era o suficiente, e eu vou colocar aqui uma propriedade chamada display. E essa display vai ser block, ou seja, transforma em um bloco para mim, tá bom? Eu vou salvar e vamos ver se agora vai funcionar. F5, beleza. Agora você percebeu que agora já deu uma afastada. Tá um pouquinho feio, é claro, mas aqui agora eu vou ajustando, tá bom? Vamos lá no código de novo. O que mais eu vou fazer aqui para melhorar? Eu vou, depois do block, agora que está funcionando, eu vou fazer um text align, vou colocar um center, certo? Para melhorar também, vou colocar um padding para deixar um pouquinho mais gordinho, de apenas 4 pixels em todas as direções. E aí também, para já finalizar, vou colocar um color branco, certo? Agora eu vou salvar. Vamos ver agora como é que vai ficar o nosso site. F5 e aí tá aqui, certo? Então, já tá um pouquinho melhor. É claro que daria ainda, né, para fazer alguns ajustes, para ficar mais alinhado ainda, mas eu acredito que você já está entendendo aonde eu quero chegar, ok? Agora é o seguinte, eu vou trabalhar agora em cima, um pouquinho mais em cima do efeito hover, tá bom? Eu vou vir aqui então no meu código, e aí é o seguinte, eu vou copiar, ó, nav, o L, L, I, A, e agora eu quero o efeito hover. Qual é o efeito que eu quero? Primeiro, eu quero um background, traço color, e eu vou fazer o seguinte, a minha letra, ela é branca, certo? Agora eu quero que meu fundo fique branco. Eu quero inverter, então eu vou colocar o fundo branco, certo? E aí eu vou trocar a minha cor. A minha cor era branca. Agora eu preciso que ela fique um pouco mais escura para poder enxergar ela. Então eu vou colocar aqui um cinza, 3.1, vai ficar um cinza aí, certo? Eu vou salvar, vamos ver como é que vai ficar agora. Vou dar F5, aparentemente não aconteceu nada, só que quando eu passar o mouse, olha só, o fundo fica branco e a letra fica escura, certo? Então é um efeito interessante. E aí, para encerrar essa aula, uma última propriedade CSS, eu quero passar para você uma regra chamada Text Shadow, que é para colocar uma sombra no texto. Vamos lá então. Text Shadow, para colocar a sombra. Então eu vou colocar 2px, 3px, 2px e vou colocar aqui uma cor, 3.1. Vou salvar, vou vir aqui agora, vou dar um F5, vou passar o mouse. Aí você pode observar que nós temos uma sombra quando o usuário passa o mouse, certo? E aí vamos entender um pouco os parâmetros ali. Bom, a cor é o último parâmetro. Então, se eu vier aqui e ficar mudando as cores, você não vai ter uma sombra escura, tá bom? O primeiro parâmetro e o segundo são as coordenadas. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar 5, olha só o que vai acontecer. Salvei, F5, você vai ver que a sombra ela afastou mais para a direita, ok? Se eu vier aqui e aumentar de 5 para 8, vou salvar, olha o que vai acontecer. Agora a sombra veio mais na orientação vertical, certo? E aí aqui o 2px é a espessura, é a grossura. Quanto mais eu colocar, mais sombreado ele fica. Olha só, vou atualizar, aí ele fica mais esmaecido, ele fica mais blur, né? Fica meio fumaça, tá bom? Então assim, é lógico que esse efeito que eu fiz aqui ficou muito feio, mas aí se você trabalhar direitinho, os tamanhos, as características certas, você vai ter um efeito de sombra bem sutil e que deixa aí bastante elegante o seu código. Tá bom? Vamos lá, então, continuando. Bom, pessoal, a tarefa de hoje está aqui, então, para você. Então, olha só. Utilize o conteúdo estudado na aula 15 e aula 16 para criar a estrutura de um layout básico conforme a imagem que eu vou mostrar a seguir, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os arquivos da aula 15 e o arquivo da aula 16, que é essa aula de hoje, e vai juntar os conhecimentos e vai criar esse layout aqui. Tá vendo? Então, ele é um layout bem básico que eu combinei os dois. E tem, é claro, mais algumas coisinhas para você colocar em prática a questão de estilização de texto, a questão de merging, padding, para você treinar um pouquinho, tá bom? Então, assim, não precisa, é claro, ficar exatamente igual, mas quanto mais próximo você fizer,
melhor, tá bom? Mais uma vez, faça aí a sua tarefa, tire um print, coloque lá no Discord e se você tiver qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Beleza, combinado então, hein? Bom, pessoal, vou ficando por aqui então. Já estamos aí entrando na reta final do nosso hipercurso. Essa é a aula 16. Temos aí mais algumas aulas e a partir de agora eu vou falar sobre o projeto que nós vamos desenvolver para concluir o módulo 1 do nosso hipercurso. Então, mais uma vez, não me canso de dizer, qualquer dúvida eu estou à sua disposição lá no Discord, tá bom? Então, não deixe de fazer os exercícios, não deixe de fazer a sua tarefa e estou aqui para ajudar, tá bom? Até mais e tchau, tchau!